Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 88. Mas eu tenho uma consciência culpada. Ramshu tinha se preocupado que ele fosse descoberto por Duke, mas dissipou completamente essas preocupações alguns minutos depois de chegar ao Necromância Major. O motivo foi porque quando Ramshu chegou, ele naturalmente cumprimentou Borg Carey quando os viu limpando as esculturas de pedra ao longo do caminho. No entanto, os dois não reconheceram Ramshu e não sabiam o que fazer com seu profundo respeito e humildade. Quando Ramshu se identificou e Borg Carey o reconheceram cautelosamente, eles falaram com ele como uma atitude ainda mais assustadora. Ramshu não era mais um escravo de recados do Major Necromância agora. Ele se transformou em um estudante e seu status era naturalmente mais alto do que esses dois meninos de recados. Acrescente a isso o fato de que os estudantes de necromância tinham propositadamente exagerado a ajuda de Ramshu quando eles retornaram da Floresta Negra. Isso fez os dois inimigos anteriores, Carey e Borg, ainda mais com medo que Ramshu viesse procurá-los. No entanto, Ramshu não prestou atenção aos dois e, em vez disso, pegou um espelho de bronze e se admirou nele, cheio de felicidade. De repente, ele descobriu que seus traços haviam passado por mudanças tumultuosas em comparação com alguns meses atrás. Sua estrutura originalmente frágil e fina se tornara muito mais forte e alta. Suas características faciais fracas se tornaram muito mais resolutas depois de uma série de experiências ameaçadoras à vida. Suas feições haviam se tornado muito mais pronunciadas, e haviam mudado de uma criança velha há meio ano para a de um jovem elegante e charmoso. Se até mesmo Borg Carey, dois garotos de recados, que estavam bem familiarizados com Ramshu, não pudessem reconhecê-lo facilmente, então Ramshu não precisaria se preocupar com Duke e Eric, particularmente depois de Candy ter prometido cuidar dos suspiros. Nuvem conhecida como Shadow Ghost. De repente, Ramshu sentiu-se completamente relaxado e não continuou a esconder seus traços. Ele retornou à academia abertamente em público. É o Brian. Você não voltou para a academia por tanto tempo. Eu pensei que algo tivesse acontecido com você. Amy, do Necromancy Major, estava a caminho do prédio da sala de aula quando de repente ela exclamou ao ver Ramshu. Olá, Amy. Ramshu sorriu ao cumprimentá-la e caminhou para a sala de aula do Major com ela. Quando Ramshu chegou à sala de aula do Major de Necromância, ele se perdeu no pensamento por um tempo. Apenas 2 meses atrás, ele só podia segurar sua vassoura e aproveitar o tempo que tinha enquanto limpava para ficar do lado de fora e ouvir as palestras de Jenny. Quem teria pensado que, em pouco tempo, ele se tornaria um estudante de necromância e teria o direito de entrar na sala de aula para se sentar e ouvir as lições com os outros alunos? Não fique aí parada, a segunda aula está prestes a começar, entre. Amy falou de repente para apressá-lo quando ela foi até a porta e viu que Ramshu estava de pé fora da janela. Ramshu imediatamente caiu em si e sorriu gentilmente para Amy, assentindo enquanto entrava na sala de aula. Assim que Ramshu entrou, os olhares de vários estudantes dentro de repente se concentraram em Ramshu, particularmente Lisa na fileira de trás. Ela estava preguiçosamente fechando os olhos quando de repente seus olhos brilharam quando ela se levantou e acenou para Ramshu. Aqui. Os olhares de Baixa e Bela sobre Ramshu, assim como os de alguns outros majores, eram extremamente estranhos enquanto eles murmuravam algo baixo. Brian está de volta, haha. Amy, você acredita nos rumores? Athena de repente perguntou a Amy em voz baixa depois que ela cumprimentou Amy. Eu realmente não acredito nisso. Não parece que algo aconteceria entre a Mestre Fanny e Brian. Camila, aquela velha bruxa, adora levar histórias altas. Você acredita em coisas que ela diz? Amy fez beicinho e balançou a cabeça.
Não foi apenas Amy e Athena. Quando Rancho caminhou em direção a Lisa, ele ouviu todos os alunos falarem sobre ele e Fanny. Conversaram vividamente sobre Camila encontrar Rancho na cama de Fanny, como se estivessem lá pessoalmente. Em suas bocas, ele e Fanny se tornaram um casal preso no ato. Rancho se sentiu bastante sem palavras, não achava que Camila seria tão intrometida e faria com que todos os estudantes de necromância soubessem desse assunto. Isso provavelmente significava que os outros professores, inclusive a própria Fanny, haviam recebido a notícia ainda mais cedo. A expressão originalmente animada de Lisa se transformou em um dos interrogatórios depois que Rancho sentou-se com um sorriso irônico. Seu olhar primeiro fez um circuito de surpresa sobre Rancho, como se estivesse maravilhado com suas mudanças. Ela então disse friamente: as coisas sobre as quais eles estão falando, são verdadeiras ou não? Existe realmente alguma coisa entre você e a mestre Fanny? Lisa, como você pode até não acreditar em mim quando eles não acreditam em mim? Se eu fosse alguém assim, a mestre Fanny nunca seria alguém assim. Eu não posso acreditar que alguém realmente acreditaria em coisas tão ridículas. Isso é muito escandaloso. Rancho explicou suavemente para Lisa com uma expressão irônica. Lisa soltou um pequeno suspiro de alívio após as palavras de Rancho e sua expressão também diminuiu, mas ela ainda perguntou desconfiada: os rumores não vêm do nada. Deve ser verdade que você foi ao quarto do mestre Fanny no meio do noite-mé. Embora aquela velha feiticeira, Camila, tenha uma boca gorda, ela não lhe implicaria nenhuma evidência. Encolhendo os ombros, Rancho disse: eu só fui até a mestre Fanny fazer algumas perguntas. A velha bruxa fez uma montanha sair de um montinho e eu não posso impedi-la de falar. Ela pode dizer o que quiser, não me afeta em nada. Mas isso tem um grande efeito na reputação do mestre Fanny. Todos certamente pensarão que a vida do mestre Fanny é um pouco impura, especialmente porque você é sua aluna. Talvez as autoridades da escola fiquem de olho nela ou algo assim. Lisa franziu a testa ao lembrar Rancho. Rancho foi subitamente iluminado depois das palavras de Lisa. De repente, ele sentiu que era realmente muito egoísta ao pensar em si mesmo e nunca considerar a posição de Fanny. Assim como Rancho se repreendia internamente, Jenny entrou na sala de aula com uma pilha grossa de livros de magia. Ele varreu o olhar ao redor da sala quando entrou e viu Rancho sentado na fileira de trás. Seu rosto de repente gelou. A aula começara quando Jenny parou de repente e olhou para Rancho pelas costas com um sorriso maligno. Brian, você nunca assistiu à aula desde que se tornou um estudante importante de necromância. É o conhecimento que estou indo muito avançado para você. Você entende do que estou falando. Após os julgamentos da Floresta Negra, Rancho entendeu que Jenny não era uma pessoa ruim. Ele só tornou as coisas um pouco difíceis para Rancho por causa de Fanny, mas Jenny ainda era uma pessoa refinada e culta. Ele não tornou a vida obviamente muito difícil para Rancho e, portanto, Rancho não suportou um rancor difícil de resolver contra Jenny. Desta vez, por causa daqueles rumores desagradáveis sobre ele e Fanny, Jenny deve ter sido comido vivo pelo monstro de olhos verdes. Foi por isso que ele estava aproveitando esse pretexto para envergonhá-lo. Mestre Jenny, aprendi o conhecimento que você está aprendendo quando leio livros e compreendi principalmente um entendimento adequado. Portanto, acho que posso entender as aulas, por favor, não se preocupe comigo. Rancho recostou-se e disse com um leve sorriso para Jenny. Oh, se você pudesse captar a magia através do autoestudo dos livros, então por que nossa Academia de Magia e Força da Babilônia ainda existiria? Haha, uma vez que este é o caso, vou perguntar-lhe isto. Quantas maneiras podem ser lançadas magias? Eles podem ser divididos em 4 formas: encantamentos, itens mágicos, selos de mão e matrizes mágicas. Encantamentos usam palavras para se comunicar com os elementos mágicos, a fim de alcançar o propósito da magia de liberação.
Itens mágicos incluem pergaminhos. Ramshu manteve sua postura preguiçosa e suavemente retratou um monte de definições, incluindo algumas de suas próprias reflexões. Jenny ficou visivelmente surpreso com suas palavras. Ele começou um pouco no começo e depois assentiu. Muito bem, parece que você já conhece todo o conhecimento básico dos livros. Então eu vou fazer mais algumas perguntas. Jenny franziu a testa e depois fez uma série de perguntas a Ramshu. Ele começou com o conhecimento mágico mais fundamental e começou a perguntar pontos que apenas magos novatos seriam capazes de entender. Ramshu falou fluentemente, explicando as respostas para todas essas perguntas. Jenny e os outros alunos da sala de aula olharam para Ramshu com rostos cheios de surpresa durante todo esse processo. Parecia que eles não tinham pensado que Ramshu pudesse compreender tanto esse conhecimento tão profundamente em tão pouco tempo. Traços de suor brilhavam na testa de Jenny quando ele parecia um pouco agitado. Ele então bufou levemente e fez outra pergunta. Eu não sei como responder isso. Ramshu ignorou e respondeu honestamente. Esta questão ultrapassou o conhecimento que um mago conhecedor conhecia, e ele realmente não sabia entendê-lo. Jenny finalmente sorri e estava prestes a dizer algumas palavras para recuperar o rosto quando Lisa disse, impaciente, Mestre Jenny, se ele soubesse as respostas para tudo, então, qual seria o sentido de participar de suas palestras? As palavras de Lisa o detiveram quando ele as ouviu. Jenny obviamente se sentiu um pouco desajeitado e bateu na mesa com uma risada seca. Tudo bem então, eu não vou continuar perguntando. Vamos continuar com a aula. Como é que de repente você sabe tanto? Lisa recuou a cabeça quando perguntou a Ramshu em voz baixa. Eu não te disse mais cedo? Eu perguntei a um mestre Fanny sobre tudo isso. Caso contrário, como aquela velha bruxa Camila teria material para espalhar rumores? Ramshu respondeu e começou a ouvir a aula a sério. Parte do material que Jenny estava passando incluía um pouco do conhecimento do mago, que era algo que Ramshu ainda precisava entender. Foi por isso que Ramshu não guardou sentimentos ruins em relação ao ciúme de Jenny. Lisa parecia ainda querer conversar com Ramshu depois da aula, mas Ramshu não lhe deu a chance de ir imediatamente para o laboratório de Fanny depois da aula. Fitch, eu já expliquei essa mágica muitas vezes. Eu acho que com seu poder de compreensão você deveria ter entendido isso há muito tempo. Porque você ainda não conseguiu lançá-lo com sucesso. Os ouvidos sensíveis de Ramshu permitiram que ele ouvisse claramente a conversa no interior enquanto ele ficava do lado de fora das portas do laboratório. Mestre Fanny, acho que você está bem ciente dos meus sentimentos, mas por que você não me dá nenhuma chance e prefere estar com aquele humilde escravo? Por quê? As fortes reclamações da Fitch viajaram de dentro para fora. Ramshu abriu a porta ligeiramente e pôde ver claramente o rosto furioso de Fitch. A mestre Fanny usava óculos de aros pretos e um manto mágico recatado e de estilo regulamentar. Um olhar de resignação apareceu em seu rosto quando ela suspirou. Fitch, eu fiquei cada vez mais desapontado com você. Primeiro de tudo, Brian é o mesmo que você agora, um dos meus alunos. Você não deve mais tratá-lo como um escravo de recados. Além disso, notei que você nunca concentrou sua concentração sempre que me procura uma pergunta. Você está sempre distraído e eu não tenho ideia do que você está pensando. Brian é muito melhor que você quando se trata de coisas assim. Brian de novo, de que maneira esse maldito escravo é melhor que eu? Porque você está disposto a ficar com ele, mas não está disposto a me dar nenhuma chance? A bruxa Camila está realmente falando a verdade, e você realmente dormiu com ele sem nenhum sentimento de vergonha? A fúria no rosto de Fitch aumentou quando ele suprimiu sua voz, quase rugindo enquanto falava. Fanny jogou um tapa na Fitch. Ela estava realmente furiosa, uma ocorrência incomum. Ela olhou para Fitch com olhos frios e disse: Acho que não tenho mais nada a dizer para você.
Eu lhe disse antes que só poderíamos falar sobre assuntos do coração, uma vez que você tivesse avançado para o nível de mago adepto, a fim de encorajá-lo, mas agora vejo que nem tudo está bem com você. Posso dizer claramente que não há possibilidade de algo se desenvolver entre nós. Espero que você possa deixar de lado todas as ilusões. Se você ainda tiver dúvidas sobre magia no futuro, por favor, venha me encontrar nos campos de treinamento ou na sala de aula. Você não é mais bem-vindo em meu laboratório. Por favor, saia imediatamente. Então você mentiu para mim o tempo todo. Ah, boa. Muito bom. Você queria que eu alcançasse um nível de mago adepto antes de discutir assuntos do coração, mas esse escravo Brian já se tornou uma exceção para você. Mulher sem vergonha e hipócrita, eu nunca mais vou acreditar em você. Fix segurou seu rosto enquanto ria risonho, andando para fora do laboratório. Rancho recuou alguns passos e se escondeu no canto até que Fix partiu. Ele olhou com frieza para a figura falsa de Fitch, parou por um momento e depois entrou no laboratório de Fanny como uma expressão natural. Rancho viu que Fanny estava um pouco perdido em pensamentos enquanto caminhava em direção a ela. Ela se apoiou indiferente na mesa redonda com as duas mãos, suspirando levemente com a cabeça abaixada. Ela murmurou para si mesma com uma voz extremamente fraca. Talvez Fitch esteja certo, eu realmente sou uma mulher hipócrita e sem vergonha. Parece que eu realmente violei alguns princípios. Rancho ouviu claramente todos os murmúrios baixos de Fanny, mas não entendeu o significado por trás de suas palavras e não sabia para quem as palavras dela pretendiam. Depois de pensar por um tempo, Rancho levantou um dedo e bateu na superfície da mesa redonda. Saia daqui. Fanny de repente levantou a mão e olhou para Rancho. Quando ela viu que a pessoa na frente dela tinha se transformado em Rancho, sua expressão se tornou muito estranha. Ela primeiro anulou e depois começou em choque. Seus olhos pareciam querer esconder alguma coisa. Sua expressão finalmente voltou ao normal e ela revirou os olhos, obviamente de mau humor, para Rancho. O que você está fazendo aqui? Nada demais, eu só tenho algumas perguntas para fazer. Rancho olhou estranhamente para Fanny e respondeu. O que você ouviu? Você viu tudo agora? As feições encantadoras de Fanny mudaram quando ela de repente encarou Rancho. Seus ouvidos são tão perversos que você deve ter ouvido tudo. Você não sabe que a escuta é muito rude. E, eu não queria ouvir, mas todos eles chegaram aos meus ouvidos. Eu também não tive escolha. Rancho estendeu as mãos como um patife, indicando que ele realmente não queria. Sua expressão ficou séria quando ele se virou para Fanny e disse seriamente. Aquela Camila é realmente muito má. Não me importo, mas ela te caluniou e impactou negativamente sua reputação. Você pretende deixá-la fora do gancho assim? Esqueceu, a velha bruxa é assim mesmo. Não há nada entre nós de qualquer maneira, o que outras pessoas dizem não tem nada a ver conosco. Quanto mais explicarmos, mais eles pensarão que temos uma consciência culpada. Vamos apenas ignorá-los, já que as pessoas da integridade moral não temem os ataques caluniosos. Fanny suspirou baixinho, pois ela também parecia um pouco preocupada, mas falava palavras de paz. Mas eu tenho uma consciência culpada. Disse Rancho como uma expressão irônica. Sobre o que você se sente culpado? O rosto encantador de Fanny corou intensamente de repente, mas sua expressão ficou enfurecida quando ela abaixou a cabeça e chegou baixinho Rancho. É por causa do meu erro que outras pessoas o entendem mal. Eu sinto que eu ofendi você então, é claro, eu me sinto culpado. Rancho explicou como uma cara de pau. Fanny começou um pouco e depois reagiu dizendo com raiva. Então é isso que você quis dizer com consciência pesada. Eu pensei que você quisesse outra coisa. Que outro significado existe? Perguntou Rancho. Não, nada.
Fanny respondeu apressadamente, como se quisesse encobrir algo, e logo mudou o assunto e perguntou a Ramchu: que perguntas você tem para mim desta vez? Ramchu estava prestes a abrir a boca para responder quando de repente sentiu alguém se aproximar. Ele não respondeu e olhou para a porta. Depois de um tempo, Ramchu viu o Duque do Vento entrar no quarto de Fanny com um sorriso benevolente. Mestre Fanny, você está livre hoje? Gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas. Duque sorriu e cumprimentou Fanny depois de entrar na sala. Sua testa então o franziu quando ele se virou para olhar para Ramchu. Ramchu ficou surpreso, mas manteve uma expressão muito normal no rosto, olhando para Duque como uma expressão de surpresa e confusão, como se fosse a primeira vez que via Duque e quisesse saber sobre suas origens e antecedentes. E assim termina o capítulo 88, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!